Olá pessoal, meu nome é André Trave, sou psicólogo de São Paulo, da região da Vila Mariana, e eu venho falar para vocês hoje alguns conceitos sobre a dependência química. Então, os primeiros estudos que falavam sobre dependência química, eles acreditavam que essa patologia era desenvolvida automaticamente por questões hereditárias. Então, acreditava-se que era passada de geração a geração. Por exemplo, se uma mãe estava gestante, automaticamente esse filho carregaria, né, essa hereditariedade aí da patologia dependência, e aí assim por diante, os avós, os tios, então era acompanhado aí essa patologia de geração para geração. Posteriormente, eles começaram a perceber que nem todo mundo tinha essa dinâmica. E aí começaram a perceber que tinha algumas questões envolvidas, por exemplo, em comportamentos aprendidos. Então, alguns comportamentos eram aprendidos. Eu aprendia a beber, eu aprendia a fumar, aprendia, por exemplo, a cheirar a cocaína. E aí isso vai o quê? Fazendo parte da minha vida, fazendo parte do meu dia a dia. E aí se dá uma conceituação de um comportamento aprendido. E aí, com isso, acreditava-se que, como é um comportamento aprendido, também eu posso aprender, né, a desaprender a usar, que é normalmente que algumas abordagens utilizam, tá? Posteriormente, em alguns estudos com algumas pessoas, perceberam que, não, acredito que não é só hereditário, não são comportamentos aprendidos, pode ser também uma questão cultural, uma questão social, né? Uma questão muito impostas. Então a gente vê em algumas regiões, por exemplo, algumas regiões do Brasil, algumas regiões dos países, por exemplo, uma questão muito forte no uso de álcool. A gente vê algumas questões muito fortes em uso de anabolizantes em alguns países, de anfetaminas. Então também começou a avaliar e a verificar esses pontos, esses traços também em algumas questões sociais e culturais, tá? Foi visto também, posteriormente, uma questão religiosa, que começou a fazer esse uso por questões religiosas, e aí automaticamente foi feito aí um desenvolvimento da patologia dependência. E hoje, o que eu acredito que seja mais visível aí, uns estudos bastante recentes, que eu acredito que eu trabalho muito com esse olhar, pode ser que seja tudo isso, né, que pode ser um pouquinho de cada, mas a gente não pode esquecer diversas questões da própria personalidade incluída aí do paciente. Então a gente chama isso de um conceito biopsicossocial, que são várias explicações, várias vertentes aí, não é uma única explicação, um único motivo, um único conceito que existe dentro da dependência química, e isso facilita a gente olhar o paciente como um indivíduo único, não é um indivíduo no pacote, né? Então todo mundo vai ter a mesma explicação. E por isso que essa patologia ela é tão grave, ela é tão séria, precisa ser avaliada por profissionais tão especializados na área, por pessoas que acompanham o paciente aí assiduamente, lugares especializados, para que ele seja visto o individual. Por mais que alguns lugares sejam tratados em grupo, ou normalmente a gente fala muito em tratamento em grupo, com familiar ou com paciente, o olhar precisa ser individualizado. Porque pode ser que tenha vários motivos, várias explicações do desenvolvimento da patologia. Como eu falei em vários vídeos, a culpa ela não é um dos ingredientes para o desenvolvimento da patologia dependência. É preciso que as pessoas tenham clareza que é uma doença como outra qualquer, que é desenvolvida, ninguém escolheu ser dependente químico, mas o desenvolvimento de qualidade de vida e desenvolver aí aspectos saudáveis, recursos saudáveis para lidar com uma patologia crônica em que vai precisar lidar com ela a vida inteira, é uma escolha do paciente, sim. É uma escolha do indivíduo, sim. Não só numa questão de um paciente que tenha cometido a um paciente transtorno psiquiátrico, mas como qualquer pessoa. Qualquer pessoa é responsável pelo desenvolvimento de qualidade de vida. Então, acho que é importante que a gente tenha isso claro, para que a gente possa aí ter um pouco de uma visão de patologias muito mais clara do que num senso comum que achar que é uma questão de escolha. E ser doente não é escolha.
Ser doente é uma questão que envolve uma questão de dinâmica, uma questão, né, de desenvolvimento de uma patologia, podendo também ser algo hereditário, não necessariamente, mas é importante que a gente possa visualizar para que a gente não caia no senso comum e a gente tenha aí um senso mais científico para que a gente possa estar junto desse paciente para tratar humanizadamente, adequadamente e pensar em possíveis recursos para que possa ter um prognóstico satisfatório futuramente. Obrigada e até a próxima semana.